Ao longo da história da humanidade, povos separados por oceanos, línguas e culturas contaram histórias surpreendentemente parecidas sobre o mesmo evento, um grande dilúvio. Relatos de uma inundação devastadora capaz de destruir quase toda a vida conhecida. Aparecem em mitologias da Mesopotâmia, da Índia, das Américas, da Ásia e, claro, na tradição bíblica. Isso levanta uma pergunta intrigante: como civilizações tão distantes entre si narraram algo tão semelhante? Na versão mais conhecida, registrada no livro de Gênesis, o dilúvio é representado como um evento global, enviado para reiniciar a humanidade. Mas muito antes desse texto, os sumérios já falavam de uma grande enchente, onde o personagem Utnapishtim constrói uma embarcação para salvar a sua família e os animais. Na mitologia hindu, encontramos Manu, que foi alertado por um peixe divino sobre uma inundação iminente. Povos indígenas das Américas também representavam narrativas de águas que cobriam as terras e transformavam o mundo. A explicação mais aceita entre historiadores e arqueólogos hoje não aponta necessariamente para um único dilúvio global cobrindo todo o planeta ao mesmo tempo. A hipótese predominante sugere que grandes inundações regionais causadas pelo fim da era do gelo, pelo aumento dos oceanos e por cheias catastróficas pelos rios marcaram profundamente essas sociedades. Esses eventos extremos teriam sido tão impactantes que atravessou gerações na forma de mitos, lendas e textos sagrados. Neste vídeo vamos explorar diferentes versões do dilúvio, entender o que elas têm de comum, onde divergem e por que esse evento permanece tão presente na memória coletiva da humanidade. A versão mais conhecida do dilúvio está registrada na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulos 6 a 9. Segundo o texto, a humanidade havia se corrompido profundamente. A violência, a injustiça e a maldade teriam se espalhados por toda a terra. E isso levou Deus a tomar uma decisão extrema: recomeçar a história humana. No meio desse cenário surge Noé, descrito como um homem justo em sua geração. Ele recebe uma ordem específica: construir uma arca de proporções gigantescas, feita para resistir a uma inundação jamais vista. A arca não seria apenas um abrigo para sua família, mas também um meio de preservar a vida animal, com pares de cada espécie. A narrativa deixa claro que o dilúvio não começa apenas com a chuva. O texto fala do rompimento das fontes do grande abismo e da abertura das comportas do céu, indicando uma libertação das águas tanto de cima quanto de baixo. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva cai sem parar e as águas sobem ao ponto de cobrir até as montanhas mais altas conhecidas da época. Tudo que tinha vida fora da arca é destruído. O mundo, como era conhecido, desaparece sob as águas. Após 150 dias, as águas começam a baixar lentamente, até que a arca repousa sobre os montes de Ararat. Noé então envia um corvo e depois uma pomba, que retorna com um ramo de oliveira, simbolizando que a terra está novamente habitável. Quando finalmente saem da arca, Noé oferece um sacrifício a Deus e estabelece uma aliança: nunca mais destruir toda a terra por meio de um dilúvio. Como sinal dessa promessa, surge o arco-íris, representado no texto como um lembrete eterno desse pacto entre Deus e a humanidade. Quando falamos sobre o dilúvio, não devemos pensar apenas na Bíblia. Na verdade, existem muitos outros mitos semelhantes que aparecem em diversas culturas antigas espalhadas por diferentes continentes. Muitas delas registradas séculos ou até mesmo milênios antes do texto bíblico. A versão grega, Deucalião e Pirra. Na mitologia grega, o dilúvio surge como um castigo de Zeus contra a humanidade, que havia se tornado violenta, arrogante e moralmente corrompida. Desapontado com os homens, Zeus decide destruir toda a humanidade por meio de uma grande inundação. Prometeu, o titã amigo dos humanos, alerta seu filho Deucalião. Ele constrói uma grande arca, ou cofre de madeira, e junto com sua esposa Pirra, se protege das águas que cobrem a terra por 9 dias e 9 noites. Quando a inundação finalmente recua, eles desembarcam no Monte do Parnaso. Para repovoar o mundo, Deucalião e Pirra seguem uma instrução divina curiosa. Lançam pedras por trás dos seus ombros. As pedras lançadas por Deucalião se transformam em homens, e as pedras de Pirra em mulheres. Assim a humanidade nasce novamente após o dilúvio. A versão mesopotâmica, a epopeia de Gilgamesh.
Talvez a versão mais antiga conhecida do dilúvio venha da Mesopotâmia, registrada na Epopeia de Gilgamesh, em um dos textos literários mais antigos da humanidade. Nessa narrativa, os deuses decidem destruir os humanos porque seu barulho e crescimento estavam incomodando as divindades. O deus Ea, porém, resolve alertar um homem justo, chamado Utnapishtim. Ele recebe instruções detalhadas para construir uma grande embarcação, selá-la com betume e levar consigo sua família, animais e sementes de plantas. A tempestade dura dias, as águas cobrem tudo, a destruição é total. Após o dilúvio, Utnapishtim solta aves para verificar se a terra já havia secado, um detalhe extremamente semelhante ao relato bíblico. Ao final, ele recebe a imortalidade como recompensa por ter preservado a vida. A versão indígena brasileira. Entre diversos povos indígenas do Brasil, também existem narrativas sobre grandes inundações que transformaram o mundo. Entre os povos Tupi-Guarani, por exemplo, há relatos de um grande dilúvio enviado como punição pelo desequilíbrio entre os humanos e a natureza. Em algumas versões, apenas poucos sobreviventes conseguem escapar subindo em árvores altas ou em montanhas. Em outras, um casal é salvo para dar origem a uma nova humanidade. A água nesses mitos não significa apenas destruição, mas purificação e a renovação do mundo. Essas histórias não eram vistas como lendas distantes, mas como memórias ancestrais que explicavam a origem do mundo atual e reforçavam a necessidade de viver em harmonia com a natureza e com o que é justo. No fim, o que impressiona não é apenas a semelhança entre essas histórias, mas o fato de que povos tão distantes no tempo e no espaço tinham preservado a memória de um mesmo tipo de acontecimento, seja como punição divina, correção do desequilíbrio humano ou processo de renovação do mundo. O dilúvio aparece sempre como um ponto de ruptura e recomeço. Talvez esses mitos não nos contem exatamente o que aconteceu, mas certamente revelam como a humanidade tentou compreender eventos extremos que marcaram a existência. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, comentar se você já havia conhecido outras versões do dilúvio, comentar o que achou, deixar também temas para o próximo vídeo, compartilhar o canal com pessoas que vão gostar de assuntos como esse, se inscrever, e é isso. Um beijo e até a próxima!